Então quero desejar uma boa tarde a todos, cumprimentar aos internautas também que estiverem nos acompanhando a partir deste instante, e vamos dar sequência às nossas sessões ordinárias, para completar aí o fechamento do número de sessões referente ao mês de abril. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina aos 20 dias do mês de abril do ano de 2020. Nós já fizemos uma oração inicial, mas nunca é muito a gente fazer oração sempre que for iniciar os trabalhos, Nós não estamos no mesmo dia, mas estamos iniciando um novo trabalho. Eu peço ao vereador Emerson que faça a oração inicial para nós. Boa tarde a todos os moradores da cidade de Pontalina, aos colegas vereadores. Vamos colocar nosso pensamento agora na presença de Deus, entregando a nossa família na mão de Deus, que envia o Espírito Santo sobre a família, sobre a nossa família, a família de cada pontalinense, sobre os profissionais da saúde, que o Espírito Santo possa dar uma solução para esse momento difícil, o qual estamos vivendo. Vamos fazer a oração que o próprio Pai nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço licença para saudar a nossa Rainha e Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a sabedoria divina esteja sobre nós. Peço ao secretário que faça a leitura das atas da 11ª e 12ª sessão. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Aos 20 dias do mês de abril do ano 2020, às 9 horas, em sua sede, situada na Praça Justo Magalhães, sob a presidência do senhor Noé de Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis: Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana D'Arte Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Corrêa, Renato Cassimiro de Almeida, Ronilde Oliveira e o Hermes Weller Vieira. Verificando o quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Renato Cassimiro que fizesse a oração inicial. Adiante, o senhor presidente determinou ao secretário que fizesse a leitura das atas 9ª e 10ª sessões ordinárias, ao qual foram aprovadas. Durante o momento da presidência, o senhor presidente agradeceu a vereadora Marlene Alves Lopes Pinto pelos bons momentos e parcerias durante os últimos anos, já que a mesma teve que se retirar conforme a legislação determina. Noésio desejou boas-vindas, então, ao vereador Renato Cassimiro, que assumiu seu posto na Câmara Municipal. O senhor presidente agradeceu também a todos os edis pela compreensão nesta data devido às medidas de segurança que tiveram que ser tomadas para a realização das sessões legislativas e aproveitou para agradecer os servidores da casa que estão trabalhando para melhor atender a todos, cada um em sua função.
Após, deu-se início à ordem do dia, determinando ao secretário que fizesse a leitura do veto ao projeto de lei número 089/2020, de 21 de fevereiro de 2020, que institui plantão de sobreaviso na função de médico anestesiologista e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Este veto ficou distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não havendo mais matéria a ser tratada, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário que lavrasse essa, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinado pelas autoridades competentes. Para melhores esclarecimentos acerca das sessões, segue os links: canal oficial da Câmara Municipal de Pontalina no YouTube, https://www.youtube.com/WATCH interrogação V igual BO 9YULUZPOW. Baixar um pouquinho esse ar, tá? Começando a ratear aqui. Baixar o ar um pouquinho. Tá? Esse aqui não tá ligado não. Tá não? Tá não. Não tá ligado. Tá ligado aqui do lado. Ah, aqui. Achei que tava aqui. Ficando ruim aqui. Ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Aos 20 dias do mês de abril do ano 2020, às 9h45, em sua sede, situado na Praça Justo Magalhães, sob a presidência do senhor Noélio Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana Darco de Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Renato Cassimiro de Almeida, Ronildo de Oliveira e o Hermes Heller Vieira. Verificando o quórum legal, o senhor presidente deu-se início à ordem do dia. Não havendo matérias a serem tratadas, o senhor presidente deixou a palavra franca aos edis que quisessem fazer uso. O primeiro a usar a palavra foi o vereador Hermes Heller, que falou que este não é o momento de levantar polêmicas e destacou o excelente trabalho do prefeito Mildo Ricardo, mas em um momento de crítica deve-se destacar a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, que compactua com a volta da ditadura militar no país. O Emerson disse ser completamente contrário ao que o excelentíssimo presidente prega. Ainda, o edil parabenizou a todos os servidores da saúde do estado de Goiás e do município de Pontalina e solicitou que o presidente dessa casa falasse com o prefeito para que ele pague o adicional de insalubridade a esses profissionais. Sobre a educação, o Emerson, que é professor, destacou o quanto o trabalho em casa para esses profissionais vem sendo difícil, já que muitos, às vezes, não possuem nem internet de qualidade para transmitir e gravar suas aulas para os alunos. O Emerson fez um apelo não só ao governador do estado, como também ao prefeito municipal, para que não atrasem o pagamento desses profissionais que estão tendo que se desdobrarem para levar a educação para as crianças e adolescentes. Adiante, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Eurípides, que iniciou dizendo saber que perante o acordo com os demais edis, que se não era possível pedir a moção de pesar em plenário, mas queria pedir somente esta vez para que fosse feita uma moção de pesar à família de Márcio Uzeda, filho do saudoso ex-prefeito de Pontalina, doutor Osíris Uzeda, e que os demais assinassem com ele. Sobre a pandemia do coronavírus, José diz que há um mês ele falou sobre a gravidade da situação e mesmo assim as pessoas não se conscientizaram. Por isso o vereador lembrou que o sistema de saúde brasileiro não está preparado para receber uma grande demanda de pacientes. Segundo o vereador, os culpados de tantos casos não são os governantes, sim a própria população que não respeita as recomendações. José ainda disse que é muito mais fácil um falido voltar a ter dinheiro do que um morto voltar à vida. José Eurípides finalizou dizendo que está preocupado com o total desrespeito pelo Ministério da Saúde
e Organização Mundial de Saúde, através da maior autoridade do país, que participou de manifestações abraçando pessoas sem nem estar com máscara de proteção e luvas e concordando com a intervenção militar. Segundo Edil, o filho do presidente da República diz que o pai apoia o AI-5, que no seu entendimento de José Eurípides, isso não deixará que Jair Bolsonaro saia da presidência mesmo, que haja outra ditadura militar no Brasil. E o vereador teme que isso não possa realmente acontecer. Adiante, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Renato Casimiro, que agradeceu a todos os edis pela receptividade e por estar mais uma vez representando o povo pontalinense no Legislativo Municipal. Renato falou da importância de seu trabalho como secretário de Esporte e Lazer durante estes últimos anos e, ao seu ver, trouxe resultado positivo para a população. Ainda prestou seus agradecimentos pelas vezes em que seus colegas vereadores o apoiou e o ajudou enquanto esteve à frente da pasta do esporte. O edil afirmou ter voltado ao seu cargo de origem para somar em prol do município e da população, não para fazer intrigas. Renato finalizou concordando com as falas de seus colegas sobre a atitude do presidente da República. No fim de semana, diz que os brasileiros estão confusos porque não sabem mais em quem devem acreditar. Pois o líder maior do país está tomando graves atitudes sem pensar no povo. Segundo Renato, esse momento não é de embate sobre direita ou esquerda. E com isso a democracia está desmoronando e o país já enfrenta uma pré-ditadura por não poder discordar do chefe da nação. Nós, como políticos, somos criticados todo o tempo, mas temos o direito de criticar nossas autoridades, pois também somos cidadãos e a atitude do novo presidente da República não pode ser aclamada, diz Casimiro. Nós citou uma parte apenas para elogiar o trabalho do colega Renato à frente da Secretaria de Esporte e Lazer do município. Adiante, o senhor presidente cedeu a palavra ao vereador Ronildo de Oliveira, que manifestou alegria pela volta do vereador Renato Casimiro. Ronildo parabenizou o governo federal pelo auxílio emergencial de R$ 600, que está sendo pago aos cidadãos que mais necessitam desse momento de paralisação dos trabalhos. O edil disse também concordar com as falas de seus colegas em relação à conduta do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. Falou também sobre a má conduta da grande parte da população que não obedece às recomendações e brincam com a pandemia. Ronildo fez um momento de agradecimento a vários servidores, como os da saúde, desde a faxineira dos hospitais até os médicos. Também aos garis que continuam trabalhando muito e correndo risco de ser contaminados através de objetos usados ou tocados por pessoas que possuem o vírus. O vereador finalizou dizendo que deve pensar na economia do país também. Devemos trabalhar sim, desde que sigamos as ordens do Ministério da Saúde. Vamos vencer juntos, disse Ronildo. Antes de finalizar a palavra franca, o senhor presidente também se manifestou acerca das falas de seus colegas sobre as manifestações do último domingo. Noécio disse não ser contra nem a favor do presidente da República, e sim a favor do Brasil. Nesse momento de crise na saúde mundial, não é hora de divergências políticas. José Eurípides solicitou uma parte apenas para dizer que durante toda a sua vida não havia visto o povo brasileiro tão desunido e que mesmo após mais um ano das eleições presidenciais, ainda vivem de palanque e esquecem que a união do povo faz a nação caminhar. Noécio finalizou dizendo que a situação é grave, que a pandemia se transformou em política. Já que nenhum edil desejou mais usar a palavra, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário que lavrasse essa, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinada pelas autoridades competentes. Estas atas estão em discussão. Aprovada. Agora nós temos a apreciação do veto, né, que foi distribuído na sessão anterior, e eu gostaria apenas de
certificar que a votação do veto, de acordo com o regimento interno e com a lei orgânica, né, a Constituição, ele necessita de um quórum qualificado, né, de maioria qualificada. Então, nós vamos fazer a leitura, vamos passar para o processo de votação e de forma nominal. Considerando o veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 089/2020, de 21 de fevereiro de 2020, que institui plantão de sobreaviso na função de médico anestesiologista e dá outras providências, que foi distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, eu peço ao secretário que faça a leitura do parecer da comissão permanente. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao veto a emenda modificativa do projeto de lei número 089, de 21 de fevereiro de 2020. Voto do relator. Sustenta o veto que a emenda apresentada interferiu em matéria de competência exclusiva do prefeito municipal, justificando que a lei diz respeito aos servidores municipais e que a medida ampliou o plantão de sobreaviso para os servidores de outras especialidades e que estaria aumentando as despesas inicialmente previstas. E que, por este motivo, existiria o vício de inconstitucionalidade formal, afirmando que houve violação ao princípio constitucional de separação dos poderes. Inicialmente, temos que explicar que a emenda apresentada não acarretou nenhum ônus ao projeto de lei 089/2020. Isso porque fica a critério do Executivo, por meio do diretor técnico e do corpo clínico, decidir as especialidades médicas disponibilizadas para o plantão de sobreaviso, da mesma forma que se refere exclusivamente ao profissional médico. Justifico tal posicionamento pelo fato de que a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1864/2008, que ampara o projeto de lei e regulamenta a disponibilidade médica de sobreaviso em âmbito nacional, deixa em aberto a escolha da especialidade que ficará à disposição, como se observa pelo parágrafo 1 do artigo 3º, artigos 5º, 6º e 7º, que transcrevemos. Artigo 3º, parágrafo único. Compete ao diretor técnico providenciar para que seja fixado para o uso interno da instituição a escala dos médicos em disponibilidade de sobreaviso e suas respectivas especialidades e área de atuação. Artigo 5º. Será facultado aos médicos do corpo clínico das instituições de saúde decidir livremente pela participação na escala de disponibilidade em sobreaviso nas suas respectivas especialidades e área de atuação. Parágrafo único. Os regimentos internos das instituições de saúde não poderão vincular a condição de membro do corpo clínico à obrigatoriedade de cumprir disponibilidade em sobreaviso. Artigo 6º. Compete ao diretor técnico e ao corpo clínico decidir as especialidades necessárias para disponibilidade em sobreaviso de acordo com a legislação vigente. Artigo 7º. Cabe aos diretores técnicos das instituições o cumprimento dessas resoluções. Até porque não se encontra fundamento em limitar a uma única especialidade em detrimento de outras, vez que a própria resolução, em sua exposição motiva, alerta
que, para outras especialidades médicas não exigidas in loco, podem, entretanto, estar disponíveis por intermédio de sobreaviso previamente definido, o que atenderia perfeitamente às necessidades técnicas de demanda não eletivas, além de não acarretar prejuízo ou risco aos pacientes. Geralmente, são especialistas que atuam num segundo momento após a ação do plantonista, que presta o atendimento imediato ao paciente, visando manter as condições de suporte de vida. Esta característica de médicos de segunda linha na atenção é uma emergência e que permite a adoção de disponibilidade em sobreaviso, objetivando a automização do atendimento. Assim, temos que o veto limita a especialidade anestesiologista como única figura que pode ser colocada em plantão de sobreaviso no âmbito de atuação do município de Pontalina, Goiás. Ficando evidente a desarmonia do projeto de lei com a citada resolução que ampara da mesma forma que apresenta um interesse e utilidade pública limitados, vez que o artigo 196 da Constituição Federal assevera que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De outro lado, cabe registrar que a lei orgânica, no artigo 30º, informa que a Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias de competência municipal. Restando demonstrado de forma incontroversa que não houve nenhum tipo de vício formal ou afronto ao executivo. E apenas esta Casa Legislativa buscou aplicar maior efetividade ao projeto de lei número 089/2020. Em face do exposto, apesar do veto limitar aproveitamento do projeto de lei, considero que se mantém constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo meu voto favorável à sua aprovação com o veto. Voto da comissão. Apresentando o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do veto integral, pela aprovação do projeto de lei número 089/2020, como foi apresentado inicialmente. É o nosso parecer. Sada as comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 20 do mês de abril de 2020. Jandir Rezende Machado, presidente. O Emerson L. Vieira, relator. Adalberto da Silva Souza, membro. Este veto está em discussão. Como fui eu e o José Eurípides os autores, né, dessa emenda que causou esse transtorno aí, que veio considerar inconstitucional o projeto devido à emenda, e como já houve aqui as explicações, né, as devidas explicações justificativas dentro do próprio relatório, que ficou bastante claro, e o nosso objetivo aqui é de solucionar o problema dos plantões hospitalar. Nós não temos nenhum interesse em manter a emenda que provoca a inconstitucionalidade do projeto. Então, a gente coloca em votação e o plenário é soberano para decidir, né,
Vamos então à votação do veto. E a gente faz a votação nominal em ordem alfabética. Aqueles que quiser manifestar favorável ao veto, que vote sim. Se alguém quiser votar contra o veto, que vote não. Então eu coloco em votação. Primeiro, o vereador Adalberto. Vereador Edmar Ferreira do Carmo. Se for como foi falado, nós conversamos, né? E podia ser aberto uma coisa que ia ser chamado o plantão uma vez, como se diz, até por aproveitar, como se dizer assim, se for para ser daquele jeito, o meu voto é não. Daquele jeito que estava conversando ali dentro, Euripe, você estava falando, o doutor também estava falando. Agora, se não, se for para melhoria, o meu voto é sim. Agora, eu queria saber, assim, qual continua daquele jeito mesmo que foi explicado lá dentro? Não, o projeto volta a origem dele, né? Da forma que ele chegou aqui, ele simplesmente está sendo vetada a parte da emenda, né? Na verdade, a emenda está sendo, mas o projeto original continua prevalecendo o projeto original. Então meu voto é sim. Voto é sim. Vereadora Joana D'Arc Godoy. Joaquim Fernandes dos Santos. Sim. José Eurípides Alves. Só um minutinho, senhor presidente. Meu voto é sim, mas vou explicar por quê. Nós, como foi salientado pelo senhor presidente no início, nós somos os autores da emenda, só que nós achávamos que o médico seria remunerado só quando ele fosse chamado. Nós não sabíamos que era necessário uma escala e que mesmo que ele não trabalhasse, ele iria receber. Mas como a legislação manda que seja feita uma escalação prévia, se ele trabalhar ou não, ele vai receber do mesmo jeito, aí nós apoiamos o veto sim, porque eu acho que o cidadão só deve ganhar se ele trabalhar. Para ficar todo, eu não concordo também não. Então eu sou a favor do veto sim e também do projeto original. Vereador Jurandir Rezende. Sim. Vereador Lauro Fernandes. Vereador Noedson Santiago, eu voto sim. Vereador Renato Cassimiro de Almeida. Vereador Ronilton de Oliveira. Eu voto não e quero justificar. Senhor presidente, nobres edis aqui presentes, eu voto não, eu voto para vedação, né? Porque eu vejo e voto a favor da emenda. Por quê? Porque da forma que foi proposto esse veto aí do executivo, eu vejo que está direcionado a beneficiar uma pessoa só. Então eu entendi dessa forma, eu não vejo irregularidade naquela emenda, até porque os vereadores teriam o direito de votar aquela emenda e aprovar aquela emenda, ficava a critério de cada um. Respeito o voto de todos, mas o meu voto, eu voto contra esse veto. Por quê? Porque aquela emenda estava bem clara, eu quero deixar bem claro para a população, principalmente para o pessoal que usa saúde.
Então, da forma que estava ali, estava em aberto. Então, ali o diretor do hospital poderia convocar para esse plantão, ou seja um pediatra, ou seja um cardiologista, ou seja qualquer outro profissional para fazer esse acompanhamento com esse paciente para Goiânia, para que nenhum dos que esteja de plantão, quando chegar uma emergência, saia do hospital, porque sempre que chega uma emergência com acompanhamento até a capital, a gente fica ali desguarnecido de médico, e chega pessoas no estado grave de saúde ali e espera muito tempo. Então, meu voto é contra o veto, a favor dessa emenda, e é essa a minha justificação. Respeito o voto de cada um aqui presente, mas eu, como vereador, eu tenho que expor aqui aquilo que, segundo o entendimento, que venha beneficiar toda a população, e não só um profissional, só um médico, seja ele qual seja. Então eu vejo que esse projeto foi feito direcionado a um só profissional. E só essa minha explicação, minha justificativa. Senhor presidente, o senhor permite um minutinho? Nobre colega, realmente o nosso intuito era esse: colocar mais essas pessoas junto com o anestesiologista, mas nós achávamos que ele somente receberia se ele fosse chamado. Mas, de acordo com a legislação, é obrigado que se faça uma tabela de plantão, mesmo que ele não seja acionado. Só de ser relacionado, ele vai receber sem trabalhar. Aí eu não concordo, eu não acho justo. Certo? Nós queríamos, quando foi elaborada a emenda, nós não vimos esse detalhe. Nós achávamos que necessitou, chamava o médico, ele vinha de imediato, ele ganhava pelo serviço dele. Mas a legislação não permite que isso seja feito. É necessário que o diretor clínico do hospital faça uma tabela periódica dos plantões, e mesmo se não for necessário chamar um acompanhante, um obstetra, um pediatra, só do nome dele constar na chamada, ele já vai receber. Aí não é justo, meu nobre. Então foi esse que eu acompanhei. Eu não estou entrando em contradição com a emenda que nós fizemos, não. Só que nós não ficamos atentos a essa particularidade. Nós achávamos que ele só receberia se ele trabalhasse, mas a legislação é diferente. Por isso nós aceitamos o veto, sim, por esse motivo. Não pagar o cidadão por não trabalhar. Nobre colega vereador, eu entendo o posicionamento de cada um aqui. Eu não estou aqui querendo fazer uma rebelião contra os membros dessa casa e contra a ideologia de pensamento de cada um. Então eu estou expondo aqui o que eu acho, o que é certo. Então a população está ciente que eu votei contra esse veto, porque amanhã ou depois, nobre colega, vai estar aí no carão e beneficiando e contratando um só médico. Então, quando acontecer de fazer um acompanhamento, e outra coisa, sobre essa questão de ganhar ou não, eu acho mais do que justo deixar um médico de plantão ali, porque saúde é coisa séria. Ele não vai estar à toa. Qualquer hora ali vai surgir uma emergência ali e aquele médico vai estar à disposição. Então, saúde nós temos que ampliar e não diminuir. Então, enxergo dessa forma. São essas minhas palavras. O vereador Emerson Werner. Vota. Quer justificar? Senhor presidente, eu achei inviável a emenda que Vossa Excelência e o vereador Zé Eurípides fez. Mas a gente for analisar o veto também da parte do legislativo, está correto. Porque, para ter uma ideia, a médica em questão, ela é uma anestesiologista. E as cirurgias são eletivas, elas são marcadas. E o dia que marca, ela tem que estar sobre aviso. Eu tenho certeza, por exemplo, como o mês tem 30 dias ou 31, se cair no dia que ela não está sobre aviso, precisar de uma emergência no hospital, como ela é a única que faz, eles também vão convocar ela para aquele dia também, ela tem que estar lá pela obrigação médica. Então, se tiver um acidente em Pontalina, por exemplo, um acidente que aconteceu, tem 2 médicos no hospital municipal, eu já presenciei isso, estou falando uma coisa que eu já presenciei. Todo médico que estiver no município de Pontalina que for convocado, ele tem a obrigatoriedade pela medicina de comparecer no momento. Então, realmente,
o veto do projeto, eu só vou favorável por isso, porque realmente a médica tem que estar sobre aviso mesmo, que a cirurgia dela é até uma economia para o município de Pontalina, porque se ela não tiver sobre aviso, ela tem que trabalhar 30 dias no mês, 24 horas por dia, para atender o hospital municipal. Então esse é um corte de gasto, a médica anestesista está sobre aviso. Muito obrigado. Meu voto é sim. Vota sim. Então, de acordo com os números, foram 10 votos sim, favorável ao veto, e 1 voto não do vereador Ronilton, né? Portanto, 9-1, o veto está aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, eu declaro encerrada a presente sessão e já deixando esclarecido que teremos outra sessão logo em seguida. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 20 dias do mês de abril de 2020. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 07/2020, de autoria do vereador Noé de Santiago. Indicação número 007/2020. Pontalina, 20 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nesta. Senhor presidente, o vereador Noé de Santiago da Silva vem através deste, e se aprovado este for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal, solicitando-lhe que veja junto aos órgãos competentes para que coloque um redutor de velocidade nas proximidades na oficina do Maguila, localizado na Avenida Dom Ferro, setor IP, saída para o armazém da Sopril. Tal solicitude se faz por haver veículos trafegando em alta velocidade nesta localidade. Melhor esclarecimento será feito pelo autor em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 20 dias do mês de abril de 2020, Noé de Santiago da Silva, vereador. Caros colegas vereadores, eu quero apenas justificar o motivo, né, dessa indicação. É que a semana passada eu fui convidado a estar lá nessa região, lá no setor Jardim dos Ipês, ali abaixo da Sopril, lá onde, terminando o asfalto ali, para ouvir de alguns moradores do setor ali, especialmente o senhor Maguila, né, da oficina, que tem o prédio da oficina dele bem encostado na rua, e eles reclamaram ali do volume de tráfego de caminhões ali naquela avenida e os transtornos que tem provocado, né, o tráfego ali. E vem muita terra, a enxurrada durante o período de chuva traz muita terra para cima do asfalto ali. O asfalto fica todo coberto de terra. E os caminhões, que às vezes tanto que vão chegar na Sopril, ou principalmente que saem de lá para cá, eles trafegam em alta velocidade, além de colocar em risco a vida de pessoas que estão transitando por ali, né, ciclista, pedestre, causa alguns transtornos, excesso de poeira devido à velocidade e o volume de tráfego. Eu fui lá, ouvi os moradores, ouvi a população, fui até acompanhado pelo o agente policial Magno Mesquita,
que me convidou a ir lá conversar com o pessoal, ouvir a reclamação dos moradores lá, e eu ouvi. E como eu já disse muito aqui nessa casa, nós não temos aqui um sistema de engenharia de tráfego aí que possa solucionar esses problemas de redução de velocidade. O que nós temos no momento aqui, nós temos duas formas de agir nessa situação aí. Ou seria uma rotatória ou a colocação de redutor de velocidade, alguma forma de reduzir a velocidade. Como a rua lá, ela é pista única naquele local, ela ainda é pista única e ela não comporta uma rotatória, eu estive observando, ela não comporta uma rotatória pela largura da rua, né? Eu achei viável na hora de fazer a indicação, que solicitasse o redutor de velocidade. Eu não vou usar aqui a palavra quebra-mola, porque essa palavra quebra-mola, eu acho que nem a população da cidade não gosta mais de ouvir ela, né? Quebra-mola. Mas vamos usar aqui o termo redutor de velocidade. A prefeitura, se tiver o interesse de fazer, ela vai procurar o meio viável de fazer ali, então, esse sistema de redutor de velocidade. Então, diante dessa justificativa, eu gostaria de contar com o apoio de vocês e coloco em votação esta indicação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratada, declaro encerrada a presente sessão e vamos para a terceira e última sessão deste dia. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2020. Eu peço ao secretário que faça a leitura da portaria número 07, de 20 de abril de 2020, de autoria desta presidência. Portaria número 007, de 20 de abril de 2020. Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das sessões ordinárias da Câmara Municipal, atendimento ao público e realização de serviços por home office e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, senhor Noé Santiago da Silva, no uso de suas atribuições legais e considerando que a portaria é ato administrativo, ordinatório e infralegal e tem por objetivo disciplinar o funcionamento da administração pública e a conduta de seus agentes, devendo ser emitida pela autoridade pública competente, respeitando os limites de sua competência. Considerando que o regimento interno assevera que é competência da Câmara Municipal a função de organização e administração de seus assuntos internos e disciplina regimental de todas suas atividades, conforme o artigo 6º do Regimento Interno. Considerando que a lei orgânica, no artigo 29, inciso 2º, explica que compete ao presidente dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. No inciso 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Considerando que a Lei Federal número 13.979, despeito da Lei de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública, da importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Considerando
as diretrizes oficiais, bem como a permanência das restrições impostas pelo governo do Estado de Goiás e pelo município de Pontalina. Considerando que o decreto número 9653, 19 de abril de 2020, dispõe sobre a decretação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus Covid-19. Resolve, artigo 1º, suspender até o dia 1º de maio de 2020 as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, bem como as reuniões, cursos, palestras e eventos institucionais. Artigo 2º. Fica suspenso até o dia 1º de maio de 2020 o atendimento ao público, sendo permitido aos servidores a realização do trabalho interno ou por home office. Parágrafo único. Será disponibilizado e fixado na porta de entrada da Câmara Municipal aviso com endereço de e-mail ou número de telefone para que sejam apresentados requerimentos ou outras comunicações necessárias a serem apresentadas à Secretaria da Câmara Municipal ou endereçadas aos vereadores. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor a partir do dia 21/4/2020, revogando as disposições em contrário. Registra-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Presidência, Pontalina, 20 de abril de 2020, Noel Santiago da Silva, presidente. Não havendo mais matéria a serem tratada, eu deixo a palavra franca a quem quiser fazer uso. Escrito para usar a tribuna, o vereador Ronilton. Presidente. Dispensando. Senhor presidente, podemos escrever também? Vereador José Eurípides, então, com a palavra. Permissão para falar aqui mesmo, senhor presidente? Pois não. Senhor presidente, colegas vereadores, internautas, pessoal de casa, é com prazer que nós estamos aqui para falar outra vez com vocês. Nós vamos inicialmente parabenizar a todos os servidores da saúde, indistintamente, do mais graduado ao mais simples, pelo trabalho que tem se feito, não só em Pontalina, no estado de Goiás, em todo o Brasil. Esse pessoal é de uma coragem imensa, são verdadeiros heróis, enfrentando sem nenhuma proteção especial, porque se caso existisse alguma roupa, algum remédio, que eles tivessem a garantia que não seriam contaminados para estar no lugar de onde eles estão. Mas vão de peito aberto, com coragem e determinação, para trabalhar para o povo brasileiro, ajudar numa hora tão difícil que nós estamos vendo o que está acontecendo. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Inicialmente, essa doença, achavam que somente pessoas idosas ou portadores de alguma doença diferenciada que poderiam ser afetados, mas nós vimos que isso não. Até crianças de 1 aninho, infelizmente, estão sendo infectadas por este vírus, infelizmente. E quantos médicos, enfermeiros, atendentes, faxineiros que já se tombaram diante dessa doença terrível que vem judiando do povo do mundo inteiro. Então, o meu respeito, as minhas saudações a todos esses profissionais de saúde que estão aí de peito aberto, trabalhando dia e noite para ajudar a população brasileira. E nós estamos vendo que eles estão abandonando, deixando suas famílias. Tem gente que tem 30 dias ou mais que não vai na sua casa ver os pais, ver seus filhos, ver sua esposa, e com medo de levar a doença para dentro dos seus lares. Está sendo ao ponto que os governantes estão alugando hotéis para que essas pessoas se acomodem para não levar a doença para suas casas. Os outros servidores, qual nós vimos o pessoal da limpeza, os particulares, panificadoras, supermercado, frutaria, que estão prestando serviços essenciais à nossa sobrevivência, meus parabéns, meu abraço, e que Deus os proteja todos os dias.
Vocês são importantíssimos para a nossa sobrevivência. E que vocês, espero que Deus dê a graça que vocês também não sejam contaminados, caindo diante de uma enfermidade tão grave igual a esta. E uma classe que nem sempre é lembrada, que são os caminhoneiros. Esse povo que leva e traz para nós o que nós colhemos e traz aquilo que nós necessitamos dos grandes centros. Meus parabéns a esses bravos caminhoneiros, esses heróis também da estrada, que estão trabalhando dia e noite, sem medir as consequências, ajudando para não deixar esse país parar. Então, senhoras e senhores, cada dia que passa a gente vê, e ainda tem pessoas que duvidam disso aí. Eu não consegui gravar. Esse vírus não é novidade. Eu estava vendo uma cientista brasileira, tem 40 anos que ela estuda ele, o coronavírus simples. Mas ele sofreu mutação, ele sofreu modificação. Porque hoje nós podemos ver por nós mesmos. Nós vamos comer uma verdura, tem inseticida. Um arroz tem inseticida, feijão, inseticida, óleo do mesmo jeito, a carne tem hormônio. A nossa química do nosso organismo mudou. Com isso, essas doenças ganharam mais forças para vir nos contaminar. O nosso organismo, se formos olhar alguns anos atrás, nós regredimos, nós ficamos mais vulneráveis a certo tipo de doenças, e ela vem mais forte. E tem gente que ainda não compreendeu a situação ainda, achando que isso é brincadeira. Gente, isso é sério. O cidadão pensa, incitado por governantes, porque não vai trabalhar. Todos precisam trabalhar. Mas eu disse na sessão de manhã, eu já vi muita gente quebrar e levantar, mas nunca vi um morto ressuscitar. Vamos pensar nisso aí. E quando for permitido, que hoje vai ter um decreto do governador, que parte das nossas atividades vão se retornar. Vamos respeitar as medidas de segurança. Não é só para nós não, nós estamos ajudando o próximo também. A distância, a máscara, o álcool, lavar as mãos. Isso é importante. Isso não é brincadeira e, como diz o outro, não é frescura não, é necessidade. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Já que não tem, ninguém manifestou mais o desejo de uso da palavra, eu quero encerrar a sessão apenas fazendo um comunicado aos nobres colegas vereadores aqui, que às vezes tem alguns que ainda não sabem. Nós estamos vendo aí, por ocasião dessa situação que nós estamos passando no momento, estamos vendo aí movimentos formados para ajudar as pessoas menos favorecidas, pessoas que estão passando por dificuldade, às vezes com perca de emprego, né? Então existem movimentos aí arrecadando cestas básicas, tem um comitê que foi montado aí na própria Secretaria de Ação Social, e eu quero informar aos senhores que a Câmara fez questão de participar das doações, ajudando o comitê na aquisição dessa cesta. Procuramos fazer de forma legal, com embasamento legal. Nós adquirimos, né, para a Secretaria, junto com a Secretaria, 32 cestas, vereador Ronildo, para ser doada. Cesta, né, estipulamos até o valor, uma cesta aí de R$100 cada uma. A Câmara ajudou com 32 cestas até o momento. Estamos dispostos, né, à medida do possível, com recurso, de continuar ajudando. Adquirimos, vereadora Joana, um pedido que você fez ali sobre os ar-condicionado para o Hospital Municipal. Nós adquirimos
5 aparelhos de ar-condicionado para as enfermarias do Hospital Municipal, que com certeza essa semana deve estar sendo instalado lá nas enfermarias do hospital. Adquirimos também os toldos, porque o pessoal reclama muito do sol na parte da manhã, naquela lateral de lá, né, do lado de fica as enfermarias. Nós adquirimos também os toldos, já fui informado pela empresa que daqui para sexta-feira estarão também instalando os toldos lá. Isso tudo atendendo aí, eu sei que solicitação de todos vocês, vereadores, que são sempre empenhados nessas campanhas, e a Câmara é sensível a esta situação. Nós estamos, então, empenhados em fazer aí com os recursos que nós temos e procurando a colocar isso de forma legal, porque precisa que seja legalizado para poder fazer isso. Nós estamos fazendo com o objetivo de estar ajudando a nossa população. Pode falar, vereadora. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, todos os funcionários da casa. Eu fico muito feliz o senhor ter atendido esse pedido, porque realmente eu tive participando lá uns dias, frequentando mais, acompanhando uma pessoa, então eu vi a grande necessidade que é dos toldos e do ar-condicionado e também das poltronas. Então eu quero parabenizar o senhor por o senhor ter atendido esse pedido e estar utilizando esse recurso que tem como utilizando com o povo, o dinheiro do povo voltando para o povo. Então, meus parabéns para o senhor, viu? Eu fico muito feliz, eu tive muitos pedidos aquele dia que o senhor sabe que eu estive lá acompanhando uma pessoa, então eu tenho a certeza que a população de Pontalina vai ficar muito feliz com essa ação da Câmara e do senhor, em especial. Muito obrigada, viu? Eu agradeço também. Senhor presidente, o senhor permite só mais um alertazinho? Sim. Eu estava lendo o coronavírus. Ele é mais ou menos, ele tem uma semelhançazinha com a dengue, porque a dengue não tem quantidade de você repetir ela. Você dá uma vez, se você for picado pelo mosquito, volta outra vez. O coronavírus também não quer dizer que você foi contaminado, você sarou, você não vai pegar mais não, pega sim. Foi comprovado em estudos que se você tiver contato, quantas vezes acontecer, você vai ser contaminado de novo. Então, mais uma razão para ter mais cuidado ainda. Então, já que ninguém deseja mais usar a palavra, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos, pela presença e por termos realizado nesse dia aí, concentrado esforços aí para ter realizado todas as sessões que deveríamos realizar durante esse mês. Muito obrigado a todos pela presença e uma semana abençoada para todos nós.